Transtorno de personalidade antissocial em mulheres adultas, sob o olhar de gênero e sociedade. Segundo o DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o transtorno de personalidade antissocial caracteriza-se por um padrão de descasos e violação dos direitos alheios, que se inicia na infância ou na adolescência, que persiste na vida adulta. A prevalência do transtorno de personalidade antissocial em homens é 3,1% maior do que em mulheres. Essa diferença pode estar ligada a fatores genéticos, biológicos e sociais, e também sobre ao papel de gêneros e manifestações dos comportamentos. A personalidade antissocial, que é uma doença que está no Manual de Diagnóstico e Estatística, que é um documento, um livro oficial das doenças mentais. E a gente começar a entender um pouquinho mais e tirar um pouquinho aquele peso dessa palavra e algumas vezes o uso que a gente faz de uma forma até para classificar algumas pessoas do nosso convívio, que a gente chama de antissocial. Não estou dizendo para você parar de chamar de antissocial, mas entender o que realmente significa, porque normalmente a gente usa essa palavra para uma pessoa que você convida para uma festa e ela não quer ir. Ele é antissocial. É uma pessoa que gosta mais de ficar com ela mesma. No transtorno de personalidade antissocial, você vai ver que é muito diferente. É uma pessoa sem empatia, é uma pessoa que é dada a atos de crueldade. Dentre as principais características do transtorno destaca-se desrespeito por normas sociais, falta de remorso, impulsividade e irresponsabilidade, irritabilidade e agressividade, além de manipulação. Valério Costa diz que pessoas com transtornos de personalidade antissocial são indivíduos que muitas vezes parecem incapazes de aprender com experiências passadas ou punições, o que as torna desafiadoras para si mesmas e para a sociedade. Mas afinal, de onde veio o transtorno de personalidade antissocial? Ainda não é possível isolar um gene determinante. Leva-se em consideração o histórico familiar e fatores sociais, como vulnerabilidade social, vinculação com grupos violentos, uso de substâncias, violência dentro de relacionamentos extraconjugais. Tudo isso pode aumentar o risco de surgimento do transtorno e reforçamento de comportamentos antissociais. Mas como todos esses dados têm relação com o desenvolvimento do transtorno em mulheres adultas? O gênero molda como os sintomas irão se expressar ou como eles irão se silenciar. A socialização feminina, que historicamente impõe contornos mais domesticados, mais docilidade, exige controle emocional e menos agressividade. Uma mulher criada para cuidar do lar influencia significativamente na forma que esse transtorno se desenvolve na mulher. As expressões do transtorno de personalidade antissocial podem ter que se escalar por dentro, usar mecanismos, camuflagens ou disfarces. Características mais sutis, como charme, comportamentos de sedução, uso de substâncias e agressividade menos direta, fazem com que os instrumentos feitos com base em características masculinas, que geralmente são impulsividade, agressividade direta, delitos explícitos, falhem para as mulheres com as características do transtorno de personalidade antissocial. A visão estereotipada de que pessoas com transtorno de personalidade antissocial são assassinos frios dificulta e reforça a masculinização deste transtorno, dificultando a identificação em mulheres, o que faz com que os estudos nesse gênero sejam menores ou praticamente nulos. Vamos contextualizar essa discussão com casos reais, lembrando que o intuito dos exemplos que serão tragos não é justificar os crimes ou vitimizar as autoras, mas sim fazer uma relação com os dados tragos anteriormente com casos reais da nossa sociedade e contemplar a nossa discussão. Vamos lá? Elise Matsunaga, conhecida por matar e esquartejar o seu marido, possui traços de personalidade antissocial rastreados pelo teste Rorschach.
É considerada psicopata ou sociopata por algumas pessoas, mas seria Elise uma assassina fria ou uma mulher que sofreu múltiplas agressões dentro de seu relacionamento conjugal, com contato direto a armas e hobbies de caça? Seria Elise uma assassina fria ou uma mulher que cresceu em vulnerabilidade social? Seria Elise uma psicopata ou a sociedade desencadeou as características que foram expressadas do seu transtorno? As formas de crimes que eu conheci lá na prisão têm crimes muito mais bárbaros e difíceis do que o meu, muito mais chocantes do que o meu, mas ninguém comenta sobre eles, ninguém fala sobre eles, porque a vítima não era abastada, a vítima era uma pessoa comum, pobre. Será que se tivesse sido ao contrário, por exemplo, eu tivesse perdido a vida nessa situação e não o Marcos, ele estaria aqui falando isso? Estaria um monte de holofotes em cima dele, eu querendo saber da vítima, Elise? Quem seria eu? Casos reais que contextualizam a discussão, Suzane, não poderíamos deixar de citar sobre ela, né? A menina conhecida por planejar a morte dos pais, mesmo com as características visíveis e relatos de comportamentos sedutores, e o charme para conseguir o que deseja, a ruiva não expressava um remorso real por suas ações ao realizar o teste de Rorschach. Não diagnosticada com transtorno de personalidade, seria Suzane esperta o suficiente para burlar o teste ou os testes para diagnosticar transtorno de personalidade são falhos para o gênero feminino, já que avaliam especificamente traços desses transtornos que são apresentados no gênero masculino? E aí que vem a questão. Por favor. Nossa, ontem eu fiquei super ruim, foi super ruim, foi super. Eu passei muito mal de noite, eu não, por favor. Não tem vontade de falar do que aconteceu de novo? Cada vez que eu falo isso, nossa, dói muito em mim. Dói muito lembrar da minha mãe, lembrar do meu pai e ter que estar falando, ter que estar lembrando. Assim, uma junção de coisas, é uma concorrência de ideias, sabe? Eu fiz parte. Os três bolaram aquilo? Sim. Eu sou especialista em neuropsicologia, né? Então, eu sempre busco um viés de observação também de uma estrutura cerebral, sabe? E o diagnóstico, porque se a gente olha o DSM, né, como a maioria, né, dos transtornos, não se tem um exame clínico aliás, não tem um exame médico que se confirme, é apenas relato e observação clínica, né? Então, isso eu sempre acho que acaba tendo, de uma certa forma, depende muito do olhar de quem avalia. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado é que às vezes isso aparece. Já vi, por exemplo, adolescentes com esse diagnóstico, assim, e eu acho um pouco complicado a gente dar diagnóstico de transtorno de personalidade para pessoas que ainda estão num processo de desenvolvimento, e hoje a gente considera, por exemplo, 18 anos a vida adulta, mas na verdade o amadurecimento cognitivo ele vai até os 25. Então a gente está falando de um cérebro que ainda apresenta alguns processos de amadurecimento em algum. Agora, sem dúvida nenhuma, a questão de uma educação, o local onde a pessoa está inserido, é um fator muito determinante para que essa pessoa passe a apresentar os sintomas, porque assim, ela pode até ter uma estrutura e ela ter um perfil. Eu tenho uma matéria muito legal de um neurocientista que ele estudava as pessoas que estavam no corredor da morte, que eram grandes criminosos, assim, com vários crimes em série,
enfim, perfis assim de psicopatas, né? E ele descobre que a estrutura do cérebro dele é a mesma dessas mesmas pessoas. E aí ele para pensar que essas pessoas tiveram nos seus históricos, porque no estudo dele ele faz isso, situações onde a pessoa teve privação de alguma coisa muito essencial, violências, no seu eito, na sua relação intrafamiliar, né? E na história de desenvolvimento dessas pessoas, coisas que ele não teve, né? Porém, ele tinha uma dificuldade de uma aproximação emocional, mas ele não chegou a fazer mal para ninguém, ele não teve esse comportamento externalizado, apesar de haver uma estrutura de uma estrutura emocional distante ou pouco afetuosa com as pessoas do seu convívio, né? Então, assim, para mim, assim, existe a estrutura, então pode existir uma prevalência nos homens, justamente porque a gente tem uma cultura de educação dos meninos mais violenta, né? Então, de que aguenta mais. E há históricos, por exemplo, em pesquisas que mostram, por exemplo, que as fraldas dos meninos tendem a demorar mais para ser trocada do que das meninas. Então, assim, é uma junção de coisas, além de uma educação mais violenta, de se pôr mais em risco. Então, isso é muito mais comumente para os homens do que para as mulheres, né? Então, isso, para mim, é um efeito, é um fator determinante para a externalização desses comportamentos, né? Mas que ainda assim, quando a gente pensa num diagnóstico e num transtorno, né, de personalidade, eu acredito muito num espectro do processo. Tem uma menina de 9 anos que é atendida na assistência social. E ela tem um perfil, por exemplo, que ela acaba sendo muito autocentrada, ela apresenta pouca empatia, uma dificuldade grande de dividir, de entender que, por exemplo, o que está sendo ruim para ela também está sendo ruim para o outro, né? Como se ela não conseguisse aguentar a frustração, como se tudo fosse muito difícil. E ela acaba tendo um perfil que ela comove os mais sensíveis, né? Então, por exemplo, sempre tem nesse grupo tem um cafezinho que tem bolacha, água, leite, um bolo, e ela gosta muito de bolo, ela come bolo, assim, ela tem um bom apetite, apesar de ser bem magrinha, e aí ela sempre quer comer mais do que todo mundo. Então, assim, você diz para ela que ela já comeu 3, que a gente está guardando pedaço para aquele pessoa que comeu 1 ou que não comeu nenhum, e ela ainda assim insiste de que, mas eu quero tanto, a ponto de comover o outro a dar o próprio pedaço dele para ela. Uma outra criança, por exemplo, da mesma idade, mas que tem um perfil mais sensível, assim, né? Então, assim, essa pessoa necessariamente vai desenvolver algo de fazer uma maldade muito grande com alguém? Talvez não, depende do que ela vai passar na vida e de como vai ser esse processo de educação, né? Se vai ser amoroso, se não vai ser amoroso, mas é bem provável que ela ganhe, consiga, de certa forma, ganhar mais do que algumas pessoas e não se sentir mal de não ser algo justo, por exemplo, sabe? Então, assim, para mim ainda existe um espectro dentro dessa estrutura de personalidade e que a gente só considera um transtorno quando isso passa a afetar a funcionalidade daquela pessoa no mundo, seja social, seja de atividades de vida diária, né? Enfim, a pessoa não conseguir mais trabalhar, não conseguir mais lidar com a própria vida, né? Então, eu olho por essa perspectiva, assim, e ainda pensando de que as coisas acabam se entrelaçando em outras. São coisas legais, assim, de ver sobre essa educação protetiva, né? E
essa construção dos papéis sociais, assim, e como isso pode impactar de certa forma. Teve um cara que fez uma pesquisa e filmou um grupo de crianças, separou meninos e meninas. Tem vídeos, inclusive, que mostra como que os meninos se comportaram e como que as meninas se comportaram nessa casa, onde eles ficaram sozinhos, e como as meninas fizeram coisas coletivas, divisões de tarefa, como foi algo mais democrático em comparação ao grupo dos meninos, que inclusive não se preocuparam com nada, mantiveram tudo bagunçado, houve exploração dos mais fracos. É uma coisa bem legal também de ver. Dá uma pesquisada, dá para ver os vídeos, é muito legal. E como isso, de certa forma, interfere e que acaba pegando algumas pessoas com esses perfis, digamos assim, e aí, se a gente coloca ela em contextos violentos, por exemplo, né? E como que pode desenvolver esse perfil de personalidade. Conclusão? Chega-se à conclusão de que o transtorno de personalidade antissocial em mulheres adultas é moldado socialmente desde a apresentação dos comportamentos, até fatores de que podem desencadear os sintomas, sendo uma discussão ampla que conecta diversas questões de gênero e da construção da nossa sociedade. Porém, mesmo assim ignorada, sendo notada apenas quando os comportamentos fogem do esperado socialmente, causando impacto na população e recebendo uma atenção midiática que foge da discussão necessária. O machismo e a vulnerabilidade restringem oportunidades e autonomia, aumenta a exposição à violência, abuso, negligência, cria ambientes instáveis que elevam fatores de riscos comportamentais. A nossa sociedade, historicamente construída por uma cultura machista, não causa transtorno de personalidade antissocial, mas agravam vulnerabilidades sociais que favorecem manifestações deste transtorno em mulheres, atravessando a infância, a adolescência e permanecendo na vida adulta. Como possíveis tratamentos, o óbvio seria indicar acompanhamento terapêutico? Mas apenas isso seria a solução? Pensando socialmente, é necessário um aprimoramento de políticas públicas que disponibilizam apoio jurídico e social em caso de violência doméstica e outras agressões às mulheres, programas de reinserção ou inserção educacional e profissional, além de movimentações para os estudos do transtorno de gênero feminino, considerando o recorte de gênero de testes mais fidedignos. Claro que muitas outras ideias podem ser citadas dentro deste contexto, se tratando de um tema tão amplo. Obrigada pela atenção.